quer ver a introdução? Eu cortei antes, não sei. Galera, é o seguinte, agora nós vamos começar já uma nova apostila. Eu nem sei se eu estou atrasada, se eu não estou atrasada, ou sei lá o que, mas vocês começam agora a apostila 3. E agora eu tenho apostila, né? Que legal. Enfim, vocês começam agora a aula 9 da frente 3. E essa aula de vocês, ela vai falar sobre Roma. Vocês vão ter aula 9, 10 e 11 falando sobre Roma. 9 é a expansão romana e final da República, que é o que vocês possuem hoje. Depois tem Império e o final de Roma, de final. Gente, não precisa ficar decorando 1 zilhão de coisas sobre o Império Romano. Porque, gente, ó, o Império Romano é muito grande, muito longo, muita coisa. Ai, meu Deus. Vamos pro básico? Vamos pro básico. Então, Roma, parte 2, o que é que fala? Algumas coisinhas, eu não preciso entrar em detalhes, porque eu tenho certeza que eu andei comentando alguma coisa num outro vídeo, viu? Não sei não, mas eu acho que eu comentei. Vamos falar primeiro sobre a expansão de Roma. Roma vai expandir muito. Mas para isso vai precisar enfrentar povos internamente, porque Roma era formado por vários povos, né? Então alguns povos se rebelavam, aquela coisa toda. Isso aqui é para representar, por exemplo, para vocês, né, uma das batalhas aí, porque vai ser utilizado elefante nas batalhas, um monte de coisa, então é por isso que fica mostrando essas imagens para vocês. Mas a questão é que o Império Romano, para conseguir expandir, primeiro teve que controlar a população interna, então vai ter algumas guerras aí. Só que as guerras que realmente vão ser significativas para Roma são as guerras púnicas ou guerras cartaginenses, que é os romanos contra Cartago, contra a cidade de Cartago, que era dos fenícios, tá? Então, assim, o povo pune era um dos povos que compunham ali a cidade fenícia, por isso que ficou guerras púnicas ou cartaginenses. É a forma como cai na prova para vocês, tá? Esse mapa aqui mostra, ó, a parte verde é a parte que Roma queria pegar. E pegou. Aquela parte mais marronzinha, não sei nem definir a cor ali, porque eu não sou muito boa nessas coisas, mas é a parte que confere a Roma. Então, Roma vai conquistar vários territórios ali na Europa e também na África. E com isso, Roma vai fazer o quê? Contornar o mar Mediterrâneo, vai controlar geral ali. Tanto que ela chamava o mar Mediterrâneo de nosso mar, só que numa língua mais latina, né? Não sei se nuestro mare ou alguma coisa assim, mas é algo do gênero. Mas é nosso mar na nossa língua, tá? Vão dominar, vão demorar, e isso você tem que lembrar, ó. Essas guerras cartaginenses, elas são feitas em 3 etapas. 3. Primeira, segunda e terceira. Porque eles vão precisar, sabe, de muitas batalhas para conseguir conquistar Cartago. Cartago fica aqui, ó. Uma cidade fundada pelos fenícios, ótimas para a questão do comércio, tá? Na terceira guerra apenas que eles vão conseguir conquistar Cartago. Aqui tem uma imagenzinha para vocês de Cartago. Claro, feito no computador, de como é que Cartago seria. Até um passarinho ali as pessoas colocou, né? Então o passarinho era feliz em Cartago. Através das escavações arqueológicas que eles montaram essa cidade para vocês. Então, professora, o que eu preciso saber? Gente, vocês têm que saber muita coisa. Mas nesse caso aqui, saibam apenas que Roma cresceu, Roma fez expansão interna não, sossegou a galera internamente e fez uma expansão externa com as guerras púnicas aí. E com isso conquistou Cartago, e enquanto conquistava Cartago, conquistou vários outros locais e acumulou muita riqueza. Agora, o que eu vou mostrar agora, isso sim, vocês têm que saber muito, tá? Não é necessariamente isso aqui. Isso aqui é um mapa mostrando para vocês o tamanho de Roma, tá? Ah, professora, por que tá roxo e tá marrom? Porque eu peguei um mapa que mostra Roma oriental e ocidental. Mas esquece esse negócio de Oriente e Ocidente. No momento, eu só quero que vocês vejam tudo que Roma possuía, tá? Tudo isso aí era Roma. É isso que vocês têm que lembrar, assim, ó. Muito. Que são as consequências. Qual é a consequência dessa grande expansão de Roma? Olha, os plebeus, eles eram chamados para guerrear, mas eles não necessariamente ganhavam terra, né? Então vai ter uma diferença ali social muito grande entre as pessoas, vai ser maior. Ali na sequência para vocês, grande afluxo de riqueza para Roma, muita riqueza. Roma vai ficar rica pra caramba, mas não é todo mundo, a riqueza não vai ser dividida entre todos. Os patrícios vão ficar cada vez mais ricos, tá? Declínio moral que eu digo para vocês é que vai existir ali uma mistura de vários povos,
Não é que eles eram corretinhos, gente. Não é aquela moral e bons costumes. Não é esse tipo de coisa. Eles não eram corretinhos, não, tá? Mas acontece que depois da expansão romana vai misturar com muitos outros povos. Vão meio que perder um pouco dos valores que eles possuíam antes. Não significa que os valores eram bons. Significa apenas que eles perdem. E claro, muita riqueza vai subir para a cabeça. E com isso vai surgir corrupção. Ruína dos pequenos e médios proprietários, porque quem é pequeno e médio proprietário não consegue mais competir com os latifundiários, porque os patrícios, que eram donos de terra, agora eles vão ter terras maiores ainda e vão conseguir, enfim, dominar o mercado. E quem era um pequeno agricultor e um médio agricultor não vai conseguir isso. Além disso, plebeus foram convidados para guerrear aí, para expandir o território, mas quando a guerra acabou, o plebeu não ganhou nada, né? Se duvidar, não ganhou nem um muito obrigado. Aí o surgimento dos cavaleiros da ordem equestre, ou homens bons, são os poucos plebeus, as raridades que conseguiram enriquecer após a expansão romana. Principalmente os plebeus que vão se dedicar à questão marítima, né? Agora que eles estão dominando o mar ali. E o que vai acontecer com esses homens novos? Eles vão disputar poder com os patrícios. Porque os patrícios, eles não queriam admitir dividir o poder com ninguém. E esses homens novos, que são os poucos plebeus que conseguiram enriquecer, vão começar a disputar e falar assim, ei, queremos poder também, cara, que isso? Inclusive, algumas leis vão surgir nessa época, assim, ampliando o poder da sociedade. Além de já ter surgido antes, quando os plebeus fizeram manifestação no início da República Romana. E vai ter também o êxodo rural e o aumento da escravidão. O êxodo rural e o aumento da escravidão é uma consequência muito grande, né? As pessoas, os plebeus, vão começar a perder suas terrinhas, porque passaram muitos anos guerreando e quando voltaram não ganharam nada. Vão para a cidade procurar alguma coisa, não vão ganhar nada, vão ficar circulando por aí, naquela pobreza sem fim. E os patrícios não vão querer contratar os plebeus porque agora eles têm escravos, né? Vai aumentar pra caramba o número de escravos, que o escravo ali no caso era escravo conseguido através de guerras, batalhas, enfim, blá blá blá. Então Roma vai ficar muito poderosa, muito. Na República Romana, vai ser o auge da República Romana aí no século II a.C., mais ou menos. Entretanto, vai ter corrupção, vai ter um monte de probleminha também, tá? Originado aí de toda essa riqueza que vai vir. A população pobre, desfalecida, arregaçada, estrupiada, vai pedir, pelo amor da gota da misericórdia, que alguém fizesse alguma coisa. E existia um cargo na República que era o de tribuno da plebe, que colaborava com os plebeus para que os plebeus conseguissem alguma coisa. Eu falei para vocês em uma das aulas como é que eles conseguiram esse cargo de tribuno da plebe. Mas a questão é que eles conseguiram. E quando eles conseguiram esse cargo, volta e meia, eles vão apelar para esse cargo resolver os problemas deles. E é aí que aparecem no cenário os irmãos Graco. Os irmãos Graco são os primeiros tribunos da plebe a tentar inserir uma reforma agrária na Roma Antiga. Na verdade, dizem que é a primeira tentativa de reforma agrária do mundo. Enfim. A questão é que os irmãos não vão conseguir. Eles até vão fazer algumas leis, por exemplo, o Caio, o Graco, vai fazer as leis frumentárias, na qual tentava reduzir ou pelo menos congelar o preço dos produtos básicos e tal. Vão tentar reduzir o número de terras dos grandes proprietários para poder dividir entre os pequenos, mas e ainda assim sobraria bastante terra para os latifundiários, sabe? Era só limitar uma quantidade de terra, enfim. Não conseguiram, né, gente? Morreram. Porque é isso que acontecia. Tanto eles quanto os seguidores deles. Os patrícios não iam deixar a plebeu conseguir coisa assim tão de graça, não. E, na verdade, não é tão de graça, né, gente? Se a gente pensar bem, os plebeus lutaram também, guerrearam também e tinham direito a essas terras, mas os patrícios não iriam deixar. No meio desse caos todo, teve ainda alguns generais que assumiram cargos, como Mário e Sila, que eu não coloquei aqui para vocês. O Mário, por exemplo, ele vai ser um general muito importante, que vai, nesse período aqui, tentando acalmar a população, né? Ele vai transformar o exército numa coisa profissional. Então, quem é pobre, quem é plebeu, entrando no exército, vai ter uma renda ali, sabe? Portanto, o Mário vai agradar as pessoas com essa atitude dele de transformar em profissional o exército. Mas, mesmo assim, Roma continuava um caos. Então, na cabeça das pessoas, eles pensaram assim, como vamos colocar ordem em Roma? Sendo que nós temos muito dinheiro, muita grana, só que muitos problemas sociais, as pessoas reclamam demais, muita uê. Então, eles resolveram criar
o triunvirato, que é colocar 3 cônsul no poder. Cônsul é como se fosse presidente, era um dos cargos bem altos que existia na República na época. Só que daí eles resolveram colocar 3. E desses 3, eles escolheram generais, porque as pessoas respeitavam os generais. As pessoas viam nos generais uma forma de solucionar os problemas do mundo. Porque os generais, eles conquistavam territórios, eles eram famosos, eles eram ricos, eles eram poderosos. E as pessoas pensavam, nossa, eles vão conseguir resolver nossa vida. Afinal de contas, eles sabem guerrear muito bem, então eles vão saber governar muito bem. Juro pra vocês que eu nunca vou entender essa lógica. Mas enfim, a questão é que eles resolveram colocar então 3 pessoas no poder para colocar ordem em Roma. Onde é que já se viu Roma tá tão grande, tão poderosa e com tantos problemas assim? Então, vamos colocar esses caras e vamos solucionar. Claro que eles aceitaram, né, gente? E nós vamos ter aqui o primeiro triunvirato, formado pelo Pompeu, pelo Caio, pelo Crasso e pelo Júlio César. E assim, claro que eles vão brigar entre si, porque a ideia era... Cada um desses generais iriam cuidar de uma parte de Roma. Iria meio que dividir Roma em 3 partes, assim, e cada um ia cuidar de uma parte. Mas a ganância, o poder e blá 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 subiu para a cabeça e os 3 queriam governar sozinhos e acabaram guerreando entre si. No caso do Júlio César, o Júlio César ele vai ser amado pela população e tudo mais, porque ele conseguia agradar várias classes sociais ao mesmo tempo. Ele fez grandes construções, ele tentou ampliar o conceito de cidadania durante o governo dele. Ele também vai favorecer os patrícios de algumas formas, mas o que vai irritar a classe alta? Até porque o Júlio César, assim, só a título de explicação, ele vai eliminar o Pompeu e vai eliminar o Crasso, tá? Ele vai conseguir ficar sozinho como cônsul. E ainda vai se autodeclarar ditador vitalício. Tem uma aula que eu explico pra vocês sobre ditadores vitalícios. Ele vai se autodeclarar um ditador vitalício. Então, assim, ele fez bastante coisinha ali, sabe? Então, ele vai ficar solito. Ah, e é ele que tem um caso com a Cleópatra, tá? O Pompeu aqui, ó, morreu lá no Egito. E daí, lá, o Júlio César conhece a Cleópatra. A Cleópatra era casada com o faraó, mas ela se separa dele. Separa não, né? Ele morre. Uma ajudinha básica ali dos romanos. E a Cleópatra conquista o Júlio César e ela fica no poder. E tem um caso com o Júlio César ao mesmo tempo. Mas enfim, Júlio César vai ser o único cara que vai mandar, na verdade, na real, no oficial, porque ele vai acabar com os outros. E quando ele mandar, ele vai agradar muito, muito, muito a população. Por fazer muitas coisas assim, muita construção, nananana. Entretanto, ele também vai desagradar uma classe, que é a aristocracia, os grandes donos de terra, porque ele vai obrigar os grandes donos de terra a empregarem uma parcela da população. Porque ele falava bem assim, olha, o caos está desse jeito porque as pessoas não têm dinheiro, não têm emprego, não têm nada. Vocês têm um monte de terra, contratem as pessoas. Simples assim. E ainda vai querer colocar dentro do Senado algumas pessoas estrangeiras, de terras que eles haviam conquistado e aquela coisa toda. Gente, o Senado vai ficar puto. O Senado vai achar que o Júlio César quer fazer um golpe e virar rei. O Senado vai falar assim, quer saber? Se o Júlio César tá de arte pra cima da gente. Antes do Pompeu morrer, antes do Júlio César acabar com o Pompeu, o Senado tentou colocar o Pompeu como cônsul único para dar um jeito, mas o Júlio César acabou com o Pompeu. Então o Senado continuou com muito medo. E o poder e a fama do Júlio César só crescia. E por causa disso, e ele até conseguiu acalmar a população na época, porque realmente ele conseguiu emprego pra galera, ele fazia obras públicas para poder empregar um pouco mais, e ele era um general temido, né? Então ele colocava respeito e tudo mais. Porém, vai ser feito um golpe contra ele. Num determinado dia, vão chamar ele lá no Senado, eles vão estar com punhais em suas mãos e vão apunhalá-lo. Vão apunhalar ele. Vão matar ele. E é daí que surge aquela famosa frase: até tu, Brutus. Porque dizem que ele criou e tal, um menino chamado Brutus e ensinou a guerrear, e enfim, ele confiava muito nele. E no dia que ele morreu no Senado, Brutus também deu uma punhalada nele. E é aí que surgiu essa frase. Então, quando alguém fizer alguma coisa pra vocês que vocês não esperam, assim, que vocês falam, meu Deus, essa pessoa, tu pode falar, até tu, Brutus. Espero que vocês não precisem utilizar essa frase. E aqui está para vocês o segundo triunvirato. Porque depois que o César morreu, a população vai ficar putaça. Porque na cabeça do Senado, eles iriam matar o Júlio César, que eles viam como uma ameaça. E ainda mais que o Júlio César não ia sair do poder nunca, já que o Júlio César se autodeclarou ditador vitalício, né? E eles iriam tomar conta do poder novamente. O Senado achou que com a morte do Júlio César eles iriam tomar conta do poder novamente. A população ficou
puta quando descobriu que o Júlio César morreu. Nossa, mataram os senadores, tacaram os foda-se, saíram gritando na rua, fizeram escambau. O Senado, para tentar acalmar a população, porque viu que fez besteira, né? Viu que não podia ter matado o Júlio César, porque a população gostava demais dele. Vão lá e criam outro triunvirato. E nesse outro triunvirato, eles vão colocar o sobrinho do Júlio César, para dar aquela agradada, assim, aquela coisinha toda, que é o Octávio Augusto. O último que vocês estão vendo ali, né? Pelo menos é o último para mim aqui, enfim, à direita. Aí tem o Marco, o Lépido, não o Marco. Vamos chamar de Lépido, porque nas provas só cai Lépido, tá? O Lépido, o Marco Antônio e o Octávio Augusto. Ou Otávio Augusto, tá? Que vocês também vão encontrar. Os três vai acontecer a mesma coisa. Também vão guerrear entre si, também vão brigar, também vão disputar poder e bleblebleski. Só que dessa vez, a Cleópatra escolheu o cara errado para se relacionar, hein? Depois que o Júlio César morreu, a Cleópatra vai passar a ter um caso com o Marco Antônio aqui, ó. No segundo triunvirato, para ela conseguir manter o poder dela lá no Egito, ou porque ela gostou dele também, né? Não vamos julgar. E aí, quando acontece esse segundo triunvirato, quem vai comandar, na verdade, quem vai conseguir acabar com os outros dois cônsules vai ser o Otávio, o sobrinho do Júlio César. Só que ele vai utilizar de uma esperteza baseado no que ele viu acontecer com o tio dele. Ele vai pensar assim, quer saber? Vou me prevenir. Ele agrada os patrícios, ele agrada o Senado. Inclusive, ele vai dividir os territórios romanos entre algumas zonas que são controladas apenas pelo Senado. Ele vai agradar os poderosos primeiro. Os pobres ele vai deixar para agradar depois. Com a política do pão e circo, que na verdade nem é agradar, né? É enganar. Mas tudo bem, isso vocês veem numa outra aula. A questão é que o Otávio Augusto vai conseguir ser declarado imperador. E ele nem tinha a palavra Augusto no nome dele, tá? Porque Augusto era nome de Deus. Era uma homenagem aos deuses colocar Augusto. Chamar alguém de Augusto. Ele vai se autodeclarar Augusto também, que é um deus poderoso. Então, Augusto não é um deus, mas é como se ele fosse um deus com esse nome Augusto, tá? Então, ele vai se autodeclarar imperador. Ele vai ser o primeiro imperador de Roma e acabou a república. No segundo triunvirato, com Otávio Augusto, nós vamos ter aí o início do Império Romano. E daí, né, vida que segue, início do Império Romano, e vocês vão ter outra aula falando pra vocês sobre o Império. E é mais ou menos isso assim, tá, gente? Não tem como sim, mas não tem necessidade de vocês ficarem decorando todos os detalhes do Império Romano, né? Por favor, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Me ajude a ajudar vocês. Saibam o geral? Tá ótimo. Mas saibam o básico, saibam a cronologia da história. Sabe, ó, teve monarquia, passou por república, república é isso, teve uns entreveros no meio, saiba alguns entreveros, triunvirato é isso e pum, e culminou naquilo. Isso é saber o básico. Agora, gente, se vocês sentirem dúvidas, vocês falam pra professora, tá bom? Beijinhos de luz e bye, bye!